Olá, amigos e ouvintes do Casa na Rocha. Hoje, no nosso Lá em Casa, temos o prazer de entrevistar duas queridas irmãs com um super papo para abrir nossa mente e coração. Pode entrar, Jamile, pode entrar, Neta. Sejam bem-vindas ao Lá em Casa. Olá, boa noite. É um prazer enorme, estar aqui com vocês, compartilhando. E que Deus abençoe a todos. E pode me chamar de Neta. Olá, gente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando essa carga tão importante. O prazer é todo nosso, meninas. Boa noite, meus queridos santos que estão nos ouvindo. Aqui é o Fábio falando. Um prazer receber vocês para estar conversando sobre esse assunto que os ouvintes aí vão se deliciar. Nosso bate-papo hoje ele gira em torno do universo dos nossos queridos amigos e irmãos surdos. E aí nós convidamos aqui Jamile e Neta para nos falar um pouco sobre esse universo, sobre como é que surgiu essa carga no coração delas, o que é que levou vocês a dizer assim, não, eu vou trabalhar com os surdos. Eu me converti aos 13 anos, sou filha de discípulos, graças a Deus, mas com o passar dos anos eu sempre tive uma curiosidade em relação à língua de sinais. E em determinado momento surgiu em meu grupo caseiro um casal que tinha uma filha surda. E eu ficava super angustiada porque eu percebia que ela não conseguia assim, interagir com todos, E eu queria ter acesso a ela e não conseguia. Foi a partir de então que eu comecei a ter curiosidade ainda mais e nesse momento já decidida a aprender a língua de sinais para poder me comunicar com ela e fui fazendo alguns cursos e depois fiz a graduação e aí o Senhor abriu as portas e hoje eu trabalho como intérprete da língua de sinais. Ô Jamile, curiosidade, qual é o curso de formação que se faz relacionado a Libras? Eu sou formada em bacharelado em letras libras. Foi um curso da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi feito na modalidade à distância aqui na UFBA, como polo. Então, a minha história, eu fui fruto de oração para o meu irmão, Eu já era discípulo, e meu coração era bem duro, Então, meu irmão, pela misericórdia de Deus, orou pela minha vida há 5 anos, e eu falo que foi... E Deus, E Deus me escolheu, que eu falo que eu não escolhi Deus, foi Ele que me escolheu. Eu com 19 anos, então sou de Itabuna, então comecei, aqui com os irmãos, e chegou um período que um solteiro, ele já era professor de Libras, então ele queria compartilhar o que ele já sabia, na língua de sinais, para que a gente fosse proclamar para os surdos. De imediato eu falei que não queria. Mas eu tinha uns amigos, que era Jamile e Jefferson, que era jovenzinho, eu falei, Neta, vamos pra gente estar juntos. Então eu fui mesmo aos domingos, 8 horas da manhã, porque eu trabalhava a semana toda, então domingo eu queria descansar. Mas essa questão de estar junto, que eu valorizo muito, essa comunhão, estar junto, estar com os irmãos. Eu fui, aí eu fiz a inscrição no dia, e, irmãos, foi amor assim à primeira vista, Quando o irmão ali começou a falar, a necessidade, realmente, como vocês falaram, é um universo, Eu falo que é um estrangeiro no seu próprio país. E o surdo, ele se sente assim. Então, aí, me encantei, todos desistiram, 30 irmãos, só ficou eu. Ficou eu e uma moça, depois ela saiu, eu continuei. Num período, eu não tinha condição de pagar curso, nada. Então, o que eu fiz, eu lembrei de uma irmã, que ela se reuniu com a gente, ela tinha desviado, aí sempre eu ia na casa dela e ela tinha um filho surdo. Aí eu lembrei, retornei na casa dela, ela ficou assim, Neta, você voltou, que saudade. Eu falei, cadê seu filho, cadê Moab? Ela ficou sem entender. Aí eu expliquei a ela, assim, o desejo no coração, de aprender Libras, que eu quero dar continuidade. Ele foi meu professor, eu paguei ele 3 meses e almoçava com ele, tudo. A família dele abriu a casa para mim e ali foi mesmo na convivência. E eu falo assim que eu estou aprendendo na convivência com eles. E Deus me levou para Salvador, um lugar também que não queria ir. Tudo que eu não queria, Deus realizou.
Fiz a faculdade de Letras Libras, né? Carol no início ia ser minha colega, mas eu desisti. Olha aí. Expondo a minha esposa aqui. Pô, minha filha, com alegria. Ah, não, Carol vai estar dela, viu? Carol vai estar, Claudete vai estar, aí, né, Deus sabe todas as coisas. E ali Deus, eu falo, irmão, que foi Deus, né? Porque foi uma pessoa que desde pequena eu tive sempre que trabalhar para ajudar minha família. Não tinha, assim, eu não tinha, assim, como estudar, né? Então, eu falo que através da Libras, Deus mudou minha vida, né? Ele tem me capacitado até hoje, né? E eu falo assim, Deus, eu quero. Quando você fala que quer, Deus derrama. Eu falo assim, sempre que Deus é meu professor, né? Todos os domingos que eu vou, né, estar nas reuniões que eu tenho que interpretar, eu falo assim, eu estudo, eu vejo os louvores, mas eu falo, Deus, mas o principal, meu professor é o Senhor. O Senhor que é meu instrutor. Então, me derrama tua graça sobre mim. Não só minha vida, mas muitos intérpretes de domingo vai estar, né, na casa do Senhor interpretando, né? Então é isso, irmão, assim, sabe, eu tô assim muito feliz, né, desse bate-papo, né, de se colocar, e sim, eu vou falar outro caso, eu tenho meu esposo é surdo, então eu vou dizer, falar sobre isso aí, dessa sua mudança de vida aí. Eu ganhei o diploma da Faculdade de Letras Libras e ganhei outro diploma como marido, né, e eu falo, sabe, irmão, eu tô me adaptando, Jamile sabe que ela trabalha com surdo, né, é outro universo, é outra cultura, é outra identidade, né, eu sempre falo, Deus, não ter paciência, né, porque a gente sabe as notícias imediatas, a gente escuta, eles é depois, então eu tenho que receber, pedir o seu graça para passar para ele. E ele pergunta, está acontecendo o quê? Porque é dele, ele quer estar envolvido, ele quer estar participando, né? Curiosidade na Bíblia mesmo, ele tem aquela passagem, puxa, porque é outra língua para ele, o português é outra língua para eles. E tem essa dificuldade que eles têm, né? E que Deus nos abençoa, né? A gente tá aí, nessa jornada aí, né? Sendo usado por Deus, porque a seara é grande, tem muitos surdos. Eu te garanto, eu sei que é bom aprender inglês, mas eu te garanto, você vai se bater mais com surdo do que americano. Olha a propaganda aí, gente. Vocês que estão nos ouvindo, por favor, desistam dos seus cursos de inglês, espanhol. Não, continue. Mas façam Libras. Mas faça Libras também. Minha discipuladora, aí em Salvador, assim, foi assim, o máximo. Porque ela estava fazendo, né, o curso de inglês lá, tá. Aí como ela viu a necessidade, que ela conheceu a Micaela, né? Micaela é irmã, que é surda, né? E ela viu assim, poxa, eu quero me envolver. Eu quero estar no mundo dela. Então, o que ela fez? Guardou as apostilas de inglês para aprender. Está aprendendo livro, está se jogando. Então, isso assim, eu fico muito assim, contente. Ficou uma felicidade imensa. Hoje tem a filha de Diniz, pastor Diniz, né, também, que ela fez um curso básico comigo. E tá aí, assim, né? Então a Seara não tá tão precisando assim, não? Quantos nomes já citaram aí? Não, precisa, né, Mili? Você tocou em um ponto, Neta, já era curiosidade minha, né? Mas você falou assim, que o surdo ele tem dificuldade com o português. E aí eu ficava pensando, poxa, será que eles conseguem entender o escrito, né? Porque realmente não ouvem, mas o escrito ali, eles têm muita dificuldade em aprender. E aí, Mili? É assim, não são todos, né, Mili? Porque eu falo assim, que depende da família, né? Tem alguns surdos que a família já corre desde cedo, né? Vai pegando os recursos para ajudar esse filho. Mas a maioria que a gente conhece, a família, tipo, não envolve com esse filho surdo, né? Que a maioria é ouvintes. Então, eles vão estudar já atrasado. E que também a lei, né? A lei é nova, é o que? 19 anos, né? Que foi regulada em 2022, a Lei Libras, que é 10.436. Então, desse período para cá, que hoje tem intérprete nas escolas, né? E a maioria, assim, do que eu convivo, a maioria dos filhos tem dificuldade. Eles até tentam, mas na sinalização. Na escrita são pouquíssimos, os que eu tenho contatos, né? Eu já tive uma supervisora que era surda, ela fez direito, então, assim, depende do surdo. Ela é o português. Perdoe-me, Neta e Jamile, né? Você falando aí sobre, me veio aqui a pergunta relacionada a como é esse processo de aprendizagem relacionado àqueles que têm essa oportunidade.
e também sobre como é o processo de escrita deles, porque eu sei que a condição das sílabas, né, fazer essa junção, preposição, colocar artigo, né, formular a frase para eles, eu acredito, penso eu, aí vocês vão me corrigir aqui, que a formação é como se fosse na linguagem do na língua do sinal. Já viu linguagem de novo. Neta, não vale fazer Libras aqui não, viu? Eu sei que você... Ouvintes, vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo isso, mas Neta está aqui fazendo línguas. Coisa, parabéns, viu? Olha aí. Olha, só para aqui abrir o parêntese, eu tô com um livro aqui até, ó, de Sinais da Libras, de Elizabeth Crepaldi. Não sei se a pronúncia é essa aqui. Essa e Patrícia Moreira. Olha aí, tá vendo? Eu tenho coisas que vocês não têm em casa, viu? Vendo? Provavelmente da minha esposa. Aqui já tô vendo aqui, até para criar a capa desse episódio. Eu tô tendo várias ideias aqui, mas enfim, pra eu não surtar aqui em outras coisas. Então, essa formação da frase, como é a formulação da frase para eles? Sai parecido com a língua de sinais? Ou eles conseguem, dependendo aí do avanço de cada um? Como é que é isso aí? Isso que você falou é importante. Primeiro, eu também queria complementar um pouco do que a Neta falou, porque o surdo, ele deveria pelo menos aprender a língua de sinais como primeira língua, para que a língua portuguesa chegasse para ele como uma segunda língua. Só que o que acontece normalmente é que a maioria dos surdos, por assim dizer, são filhos de pais ouvintes e que desconhecem toda essa necessidade dos surdos. Então, eles começam aprendendo a língua portuguesa, ou melhor, não aprendendo, porque eles não ouvem, né? Não vão aprender a forma escrita correta, e aí tem uma aquisição tardia da língua de sinais. Daí muitos prejuízos acontecem, né? Porque aí eles vão ter muitas barreiras mesmo, até para ler e para escrever. E, de fato, como você falou, a escrita deles vai seguir a estrutura da língua portuguesa, ou melhor, da língua de sinais, ao invés da língua portuguesa, como a gente está acostumado a dizer, né? Então, se um exemplo clássico, né, Neta? Eu vou para casa, em português, eu vou para a igreja, um exemplo. Em Libras, eu diria, eu vou casa, eu vou igreja. Então, o surdo, ele pensa em Libras, e na hora de escrever, com muita dificuldade, porque para ele é uma segunda língua, ele vai escrever também acompanhando essa segunda língua. Ou melhor, acompanhando a Libras, né? O pensamento dele em Libras. Então, por isso que ele deveria realmente aprender a língua de sinais primeiro, para depois aprender a língua portuguesa, com toda uma estratégia e metodologia, né? Que alcance esse... Ô meninas, mas como é esse acesso relacionado à aprendizagem da língua, né, em Libras? O acesso, eu digo, né, público carente, se não tem dificuldades, é fácil de encontrar, é fácil ter acesso? Até atualmente, né? Como é que tá essa condição? Vocês têm ideia? Você se refere às crianças, é isso? Sim, as crianças, né? Começando aí esse processo, né? Como você falou, inicial, que deveriam, né? Principalmente com os pais que acabam cometendo, vou colocar assim, esse engano, né? Só vê a necessidade tardiamente. Mas, por exemplo, hoje se eu tivesse um filho e que fosse necessário, né? Ele aprender a língua de sinais, como é que seria para poder dar entrada em algum local que não levasse a um custo, fosse público, vamos colocar assim, né? Eu tivesse esse acesso público, o governo me dando esse tipo de sustentação, ou suprimento. Sim, em Salvador tem algumas instituições, umas duas, a gente mais conhecidas, né, Neta? Três. Umas três, que são escolas para surdos, que tem um atendimento mais voltado para os surdos. Mas ainda, infelizmente, muitos estão em escolas regulares que não contemplam a necessidade deles. Então, muitas vezes sem intérpretes, mas existe, sim, essas instituições que são voltadas para o público surdo. Né, Neto? Entendi. Hoje mesmo eu trabalho, né, como intérprete numa escola em Salvador. Como tá, né, a questão da pandemia, as aulas remotas, online, então minha coordenadora falou, não, Neta, continue. Como é, né, em casa, você pode continuar trabalhando.
para eles esse momento está sendo, né, terrível, né? Porque não está conseguindo aprender. Porque surdo é visual e aquela questão é repetição. Então, uma aula online, né? A previsão é de 1 hora, mais ou menos 1 hora. Então, ele vai ter a oportunidade de perguntar, não entendi, como o presencial, né? O presencial ali você para, o professor ele não está entendendo, novamente você poderia explicar. E eles estão assim, eu vejo assim a angústia deles, né? Eles querem voltar para a escola, eles não estão aguentando mais, né? Muito nem assiste a aula. Eu fico lá interpretando para ouvinte. O que eu vejo é difícil para eles, né? Porque eu falo que surdo é cara a cara ali, ó. A sua expressão já fala, o seu olhar já fala para ele, né? E como você falou, né? A questão em Salvador, né, tem essas instituições que ajudam, mas também, assim, sabe, irmão, é a família. Eu tenho um exemplo aqui de Murilo é meu esposo. Quando a mãe dele descobriu, né, que ele era surdo, imediatamente ela foi aprender a língua dele. Ela, meu Deus, como eu vou comunicar com meu filho que eu não sei? Ela foi atrás, ela foi fazer cursos, foi andar com surdos, e graças a Deus, a família toda dele comunica com ele, entende ele, né? Olha como isso ajuda nesse indivíduo, né? Hoje, ele é professor de judô. Se você perguntar quem são os alunos dele, são ouvintes, consegue interagir com ele, né? Ele é faixa preta, ele ama esse Senão também cai na porrada, né? Cai na porrada. Né? E ele falou que se encontrou, né, no esporte, no judô. Ele se destaca muito, né? E ele é muito feliz, né, no que ele faz. E às vezes eu vou lá e os alunos são ouvintes e ele consegue, né, ali entender ele, né? Então, assim, é a oportunidade que essa pessoa surda, né, precisa ter. E como o Jamile falou, né, que a questão da escrita, né, é isso mesmo, que dentro da Libras, a gramática é diferente do português, né? Na Libras, na língua brasileira de sinais, não tem, tipo, preposição, né? A frase, eu falo que a frase é igual ao inglês, é tudo ao contrário. Às vezes fica ali estudando, meu Deus, quer falar o que aqui? E na convivência a gente consegue o que ele quer transmitir, né? E muito surdo gosta de sinalização. Não, faz em língua de sinais que eu vou entender, né? Aqueles que estudam também, né, Emílio? Aqueles que, desde cedo, procuram essas instituições, né? Entre eles mesmo. Eu não sei se vocês já observaram aí em Salvador, eles têm encontros no shopping, agora não, tá questão da pandemia. Mas sempre sexta-feira ali no shopping de Guatemi, que é o shopping da Bahia, né? Agora, eles se encontram ali, ó, sinalizando, porque é o momento que eles estão ali expressando, né? Porque em casa ele não tem isso. A família não tá ali com eles para, né, passar. No metrô, No metrô? É muito agora é do metrô, né? Então é isso. Meninas. Oi. Desculpa, Neta, pode concluir. Não, é isso mesmo, né? Eles procuram onde tem acessibilidade para eles, né? E depois da lei, hoje, né? Tem assim aberto, os surdos hoje, eles querem fazer faculdade, eles querem estudar, eles não querem parar, né? Então, e a gente colocando na igreja, né? A gente como igreja, né, como família, a gente precisa ter esse olhar, né? Poxa, se um surdo entrar, um rapaz surdo, né, querer Jesus, o que eu vou fazer? Mili sabe a questão de Micaela mesmo sobre a catequese, não foi, Mili? Foi, ó, pauleira, não, a gente precisa colocar para ela entender, e Micaela, assim, sabe, a graça do Senhor, que eu falo que é Jesus, né? Que toda honra e toda glória para ele, e ela conseguiu, né? A catequese mesmo, ela foi, não foi, Mili? Terminou com Mili, porque eu tive que voltar para minha cidade, e graças a Deus já tem um grupo de oração, isso anima. O companheiro vai perguntar algo aqui, que eu vi que ele tá querendo fazer uma pergunta ali. Mas momento curiosidade aqui. Vocês falando aí eu lembrei do WhatsApp, né? Da questão das conversas, porque a Mori aqui, ela já comentou uma vez comigo, uma irmã surda, né? Falando com ela. Aí ela me falando justamente essa expressão da frase, né? Como o Jamile até deu como exemplo. Aí eu pensei aqui, peraí, o WhatsApp, né? Que tem aqueles emotionzinhos, estão fazendo algum tipo de sinal ali. Ali tem a linguagem já veio de novo, senhor. Normal. A língua de sinais. Língua ou línguas? Língua, né? Porque tô falando de... língua, eu tô com dificuldade justamente nisso. Eu quero puxar línguas, mas não, eu lembro que tem que falar o singular para depois falar o plural, né? Mais ou menos isso. Quer dizer,
a gente pode pensar em línguas de sinais, porque como a Libras, por exemplo, não é universal, cada país tem a sua língua própria. Nós iríamos entrar nessa conversa também. Segura um pouquinho, mas segura um pouquinho. Tem nesse livro aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Aí, ó. Pelo WhatsApp, nós conseguimos utilizar ali um pouco dos emotions para poder estar fazendo esse tipo de comunicação? Ou ele é muito retido? Ou vocês nunca tiveram uma curiosidade relacionada a dar uma olhadinha nisso? Não. Eu fui olhar agora. Ali só tem, que eu lembre, só esse aqui, que significa I love you, né, Neta? É isso. E também a questão, como eles também é expressivo, assim, em questão de expressão facial, às vezes ali pode mostrar que tá triste, que tá alegre, que se acaba da risada. Eles gostam de usar isso, né? Aí você, ele tá triste, tá com raiva, aí bota aquele, que o rosto fica todo vermelho. Então eles conseguem. Então eles são mais sinceros do que a gente, né? A gente dá risada às vezes, coloca o emotion, mas tá assim, né? Com a cara fechada, né? Aí bota lá que tá rindo, né? Só se for na mente, né? Porque... Mas fala aí, companheiro. É que a gente tá falando aqui surdo, e algumas pessoas acreditam que é pejorativo, né? Chamar outra pessoa de surda, né? E aí a gente vê, é muito comum ouvir alguém dizer assim, ele é deficiente auditivo. Como é que fica melhor para o surdo? Ser chamado de surdo ou ser chamado de deficiente auditivo? Ou ele não se importa com isso? Dentro da comunidade surda, tem uma variedade, por assim dizer, de pessoas, né? De tipo, como elas se reconhecem. Vai ter aqueles que vão se identificar como surdos mesmo, porque são usuários da língua de sinais e tem uma cultura, uma identidade surda. Isso, que diferencia da nossa, a forma deles se comunicarem, aquilo que eles praticam no dia a dia fazem parte da cultura, do artefato cultural deles. Mas também tem aqueles outros que se reconhecem como deficientes auditivos, que são DA, né? É assim chamado, DA, deficiente auditivo, porque eles não pertencem à comunidade surda, eles não interagem com surdos, não têm interesse em aprender a língua de sinais, muitas vezes são oralizados e se sentem melhor assim, né? Então, eles optam por serem chamados de deficientes auditivos, então depende muito. Mas no que se refere assim, digamos, nessa conversa aqui, que é para entender esse universo de pessoas que utilizam a língua de sinais, aí nós podemos chamar surdos sem medo. Ótimo. Sem medo nenhum, né? Uma palavra que eles odeiam é mudo. Não existe. Esse dicionário tem que tirar. Isso aí mudo só aqui no Zoom, né? Eu posso ativar o mudo. Porque assim, é muito comum a gente ouvir alguém dizer assim, ele é surdo-mudo, ele é surdo-mudo. Todo surdo é mudo? Porque é muito comum a pessoa dizer, não, ele não fala porque não ouve. Mas isso caracteriza ele como mudo porque ele é surdo? Na verdade, ele não é surdo. A pessoa que é surda, usuário da língua de sinais, ele não tem nenhum comprometimento nas cordas vocais, digamos assim. Ele não tem nenhum impedimento de oralizar. Então, muitas pessoas, muitos surdos, por exemplo, eles são surdos, às vezes até bilateral, e ainda assim eles produzem som. E se fizerem um tratamento fonoaudiológico, um acompanhamento, como acontece com alguns, ainda assim eles conseguem oralizar, conversar assim, como eu estou conversando com vocês, né? Então, mesmo que você vai perceber, se você estiver conversando com um surdo oralizado, vai perceber que ele tem diferença na voz, a voz é um pouco diferente, mas a gente consegue se comunicar oralizando normalmente. Então, nada impede de que uma pessoa que não ouve fale, a não ser que ela tenha algum comprometimento e aí uma outra situação nas cordas vocais, no aparelho fonador. Eu não conheço nenhum mudo. Você conhece, né? Gritam que vocês nem sabem. Como Neta, ela está em uma realidade um pouco diferente da nossa aqui, por congregarmos, né, em lugares diferentes, mas graças a Deus é a Igreja do Senhor. Mas em si,
Assim, eu aqui não consigo ver um trabalho, ou eu que realmente não tenho buscado, né? Mas um trabalho desenvolvendo ou sendo desenvolvido para abraçar esses irmãos que são surdos. Existe na realidade aí de cada um de vocês esse trabalho acontecendo dentro da igreja? E dentro disso, como é que funciona relacionado às ferramentas que são utilizadas? Existem ferramentas utilizadas para isso? Bem, no nosso contexto aqui, o trabalho que tem sido feito é de formiguinha mesmo, porque como não tem uma equipe ainda de intérpretes, e o trabalho de interpretação, por exemplo, é necessário fazer de forma conjunta, então a gente ainda tem muito a fazer, né? Para produção de materiais, interpretação dos encontros e tudo mais. Mas como no momento a gente só tem uma irmã discípula surda, nós voltamos a nossa atenção, nos concentramos para ela, então dando um suporte que podemos na interpretação dos encontros, dos grupos caseiros, das lives, né, que tem acontecido, não de uma forma muito direta para ela. Né? E também contribuindo com o ensino de Libras para alguns irmãos e irmãs, que normalmente são aquelas que se predispõem a aprender a língua de sinais. Algumas irmãs que são do convívio dessa irmã que tem formado uma rede, né, de relacionamento para dar suporte a ela. Essa é a nossa realidade aqui. Me fale uma coisa, antes de você responder, Neta, que eu já aproveito, né? Você já teve e tem contato conosco aqui, né? Apesar de estar congregando aí em Itabuna, mas vocês comentaram logo no início que no início conseguiram, né, passar ali a apostilinha de princípios elementares, né? Falar daquela obra de Jesus. Aí me veio a pergunta: existe aqui alguma apostila? Existe esse material aqui também? Para Libras, ou tem que ser um esforço mesmo de vocês e daqueles que abraçam a carga? Exatamente. Exatamente. É como o Mili falou, né? É um trabalho de formiguinha, né? E sempre eu falo, precisar de mim, estou aqui. Irmãos, eu tenho uma bagagem assim, que eu agradeço a Deus, e um pastor surdo, que é da Batista daí de Salvador, que ele me ajudou muito, que é o pastor Nilton e a esposa dele, né? Que é Letícia, que ela é ouvinte. Então, assim, essa é a questão do universo, né, bíblico, porque, gente, tem a questão do cansaço. A pessoa, não sei se vocês já observaram, na televisão mesmo, a pessoa está ali interpretando, aí tem a troca. O que precisa, irmão, chega a hora que a mente da gente parece que apaga. Então, por isso a importância do suporte de outra irmã saber, para fazer aquela troca, né, para aquele que estava lá descansar um pouquinho. Quer dizer, que a gente nem descansa, né, Descansa. Porque tem questão de apoio, né? E essa também é a questão de muito, assim, a dificuldade da gente que tá aí, né, correndo, esse trabalho formiguinha, a questão da necessidade, né, das irmãs, não só das irmãs, como dos irmãos também, né? Da gente correr, né, pedir ao Senhor graça, né, que caminho, né, a seguir. Eu tenho um contexto diferente, né? Onde eu congrego são acho que umas 8 intérpretes. Então, domingo, aí tem escala. Domingo eu vou, aí vou com uma outra. Tem um sinal, tem uma palavra ali que eu não vou saber o sinal. Ela já me ajuda. Ali eu já vou sinalizando, né? Então, tem essa questão de apoio, né, Mili? E por isso essa necessidade da gente aprender, tá mesmo correndo atrás, né? Para ajudar esse suporte a esses irmãos, né? Graças a Deus, assim, vou falar de Micaela, né? Porque, em Salvador, ela se desenvolveu muito. Hoje ela se sente assim, né, Mili? Ela tem né, o dia de terça-feira, hoje mesmo, né, tá acontecendo a oração, ela se expressa. Gente, é tão bom. A gente não é questão do acolhimento, né? A gente quer ouvinte, né? A gente quer estar perto, a gente quer saber a mensagem. O irmão liga pra gente, manda uma mensagem, anima, gente. E para esse pessoal surdo, que a gente precisa sinalizar para eles, né? De uma chamada de vídeo, né? Chamada de vídeo, para estar ali, ó, meu irmão, eu quero te abençoar. Né? Então ela se sentir, né, acolhida. Então não só, no caso, a gente conhece Micaela, mas outros surdos também, né? De fazer uma visita, né? De animá-lo. Eu sou assim, graças a Deus, sempre a pessoa me liga, ó, né? Deus te abençoe. É tão bom, né? Isso nos ajuda, nos fortalece, né? Nos anima a perseverar. Então, se a gente olhar nesse olhar, hoje eu surdo, hoje como às vezes eu sei que muita gente quer até falar uma palavra, quer ajudar, mas a gente não sabe como, né?
Então, esse desejo, né, essa curiosidade mesmo de estar exercendo, pedindo a Deus, né, para aprender. Eu sei que Deus ensina. Tem uma irmã inglesa, né, que foi minha discipuladora, que ainda é. Ela está se desenvolvendo mesmo, mas assim, eu louvo a Deus pela vida dela. Falando, né, eu quero. E Deus está fazendo, é querer e Deus faz. Né? Deus só quer saber o coração aberto. Está aberto, aí Deus vai dando os recursos, vai capacitando. Né? É verdade. Mas vem cá, meninas, vocês nunca pensaram em produzir algum material? Sim, não só pensamos como desejamos, né? Mas como a gente disse, é um trabalho que precisa ser desenvolvido de forma conjunta, porque não dá para a gente não quer começar e parar no meio do caminho, né? E é um trabalho que exige um estudo muito preciso até que o produto seja finalizado. Por exemplo, em uma interpretação, ela não acontece só naquele momento ali da interpretação, de uma live, de um evento, de um culto, seja o que for, no grupo caseiro. Ela começa antes, com o estudo do material, com o que vai ser dito, com a pesquisa de sinais específicos e tudo mais. Então, em se tratando de um material para a igreja, a gente também precisaria fazer tudo isso. E entendendo que a igreja não é só aqui, por exemplo, em Salvador, ela também está espalhada por todo o Brasil, digamos assim. Nosso desejo é que alcancemos, obtenhamos acesso a irmãos e irmãs que provavelmente também estejam fazendo esse trabalho de formiguinha em algum outro estado, em outras cidades aí, para que a gente forme um coletivo e assim a gente possa produzir, sim. Mas é nosso desejo, não é, Neta? Poder tornar mais acessível, né? Tudo isso que a gente recebe. Ô meninas, deixa eu só levantar uma curiosidade aqui. Em um dos encontros aqui, na época a gente estava tendo aí, né, os encontros, mas isso também já tem um tempinho, fazendo ali a interpretação, e eu fiquei agora pensando, como é para vocês que estão interpretando assimilar aquilo que está sendo dito? Porque vocês estão edificando naquele momento os irmãos para quem vocês estão interpretando, né? Mas e vocês, conseguem assimilar também, assim, tipo, a palavra entra ali no coração de vocês conseguem expressar isso muito bem? Ou fica aquele processo assim mais mecânico? Ou aquele processo mais a carga para com o irmão e vocês depois vão buscar? Eu fiquei na curiosidade como é que é esse processo para vocês. E aí, Emily, fala você primeiro. Eu acho que é um pouquinho de tudo. Porque não deixa de termos, sim, a experiência do momento, mas a atenção é muito dividida. Porque a gente tem que ouvir em uma língua e em questão de segundos passar para uma outra língua com uma gramática totalmente diferente. E ainda quando a gente não está no turno de, por exemplo, interpretando, e um outro vem substituir, a gente está sentada ali olhando para a colega que está interpretando para dar o suporte de algum sinal. E caso venha necessitar. Então é muito dividido. Não chega, muito dividido. Bem dividido. Teve uma situação minha, tipo assim, foi um momento assim que eu tava interpretar em Matheus Batista lá em Salvador. Gente, Deus tava falando comigo, eu tava interpretando, viu? E a minha suporte tava longe de mim. Gente, eu caí no choro, aí eu parei, falei, Deus me dê tua graça. Mas eu sinalizava ali, ó, chorando, ó. E o surdo ficava, porque eu não aguentei, sabe por isso que o Espírito tá falando com você? Tira essa coisa de mecânica, entendeu, mas que você tá falando, né? Sim. E pronto, aí quando foi depois o louvor, pronto, me derramei. Mas eu pedi do Senhor, me dê tua graça. E consegui, né? Mas aquela palavra, aquele momento foi pra mim. E a que poderia me substituir não estava. Eu falei, né? E como o Jamile falou, né? Tem encontros, às vezes eu falo, poxa, eu queria ouvir pra mim. Mas eu falo, mas eu não posso, porque Micaela está aqui. Então eu tenho que dar esse apoio a ela, entendeu? E a gente fica dividido mesmo, como eu falei pra você, porque cansa, chega a hora que sua mente ali, ó, porque, né? Exemplo, eu acho interessante. Tô falando mal dele não, né? Porque eu falei com a esposa dele na época. O pastor Sérgio, ele fala rápido na época. Aí eu falei com a esposa dele, manda ele falar devagar. Manda ele começar a administrar. Porque tem essa questão, né, Miri? Às vezes o pastor, isso mesmo, é dele, né? De falar, tudo tá. Falar rapidamente, então você tem que estar
também acompanhando, né? Pra gente não perder nenhuma palavra, né? Aí ela até ficou rindo, não, ele já sabe. Ela ficou rindo, não, eu falei com ele, não falar mais. Isso aí, acelerar mais. Isso é muito interessante. Você falou de louvor, né? E eu gosto muito de louvor, né? Eu toco violão, eu gosto de cantar e eu parei para imaginar um pouquinho como é que é louvar para um surdo, né? Porque para mim louvor, não só o louvor em si, mas a música, ela precisa ter ritmo, precisa ter harmonia, né? E eu vejo em alguma transmissão, tá tocando uma música e tem alguém ali interpretando, né? Traduzindo a música para o surdo, né? E na minha mente fica, como ele tá cantando isso? Como é que é isso? Vocês poderiam dizer, vocês têm um pouco desse sentimento? Em surdos, a música é algo que divide opiniões dentro da comunidade surda. Enquanto alguns surdos detestam, para eles não faz nenhum sentido a música, outros amam a música. E quando é interpretado uma música, tem que levar em consideração tudo isso que você falou, o ritmo, a melodia, mas para isso vai ser usado, além dos sinais, toda a expressão facial, corporal, a poesia mesmo, que a própria língua de sinais permite, né, fazer. Mas divide opiniões, mas o surdo sim, muitos amam a música em Libras, eles sentem também o ritmo. E é muito interessante até, eles vão, quanto mais alto o som e quanto mais, né, tiver a bateria ali, a forte, isso, eles vão... É porque toca, aquela vibração toca fisicamente a gente. Exatamente. Então o filme que eu assisti é verdade, né? Desculpe, companheiro, é que eu assisti um filme que o rapaz ele estava ficando surdo devido à exposição dele, né? Ele tocava bateria, então. Só que ele estava em um momento ensinando em uma ONG, alguma coisa assim, para as crianças surdas. E aí elas estavam acompanhando, justamente ela sentiu a vibração e tocava no ritmo assim, melhor do que eu. Né? Total. Acho que não tem nem como comparar. É só horrível. Mas tocavam muito bem. Então, é uma realidade, né? Eles sentem essa batida, essa vibração e conseguem acompanhar. Aí, companheiro, o negócio é montar a bateria, botar a guitarra aí, distorções mais altas. Aqui eu tenho espaço. Mas, ó, o interessante é que teve até um vídeo que ficou rolando muito, né? E eu achei interessante a forma que você fala assim, a forma de traduzir, o ritmo que a pessoa vai traduzir precisa estar junto, né? Aí esse vídeo que um colega me mostrou, eu acho que ele deve ter circulado bastante, talvez vocês tenham visto, que é de uma mulher que está interpretando, está traduzindo uma banda de rock. E ela faz muito rápido. E para quem não entende, fica até engraçado, né? E aí, no outro dia, eu estava na casa dos meus pais, né? Aos domingos, normalmente, eu e minha esposa, a gente vai para casa dos meus pais, fica ali, joga um baralhozinho com eles. E aí, durante esse momento de pandemia, estava tendo lives. E aí, meu pai gosta muito de Raça Negra. E aí, estava tendo uma live de Raça Negra. E... Vou omitir isso na gravação, viu? Vou editar. Uma mulher fazendo a interpretação, né? A tradução para Libras. E tanto eu quanto minha esposa, a gente ficou olhando e achou interessante, porque não é simplesmente fazer sinais, né? Toda uma expressão facial. A Raça Negra não precisa muito, não, pô. Então, o seu corpo vai definir se a música é lenta, se é agitada, se é questão dos movimentos. Então, o surdo, ele tá visualizando ali, né? Se é um sambinha, se é lento. Então, seu corpo tem que mostrar ele o que é. Rapaz, pra perder o constrangimento, então, o negócio é aprender língua de sinais aí. Vocês falando isso, minha mente até abre um pouco mais, né, em relação ao louvor para o surdo. Eu tenho certeza, né, que para mim uma das coisas que mais me toca quando eu tô no meu momento com Deus é louvar.
né? Porque não é simplesmente tocar uma música, uma expressão de amor ao Senhor, de adoração, do que teu coração quer falar, né? E quando você fala dessa divisão do surdo, da comunidade surda, né, de uns gostarem, outros não, os que gostam são muito beneficiados. Os que não gostam, eles acabam deixando de receber algo que seria fundamental para eles, viu? Mas, meninas, esse universo, então, dos surdos, graças a Deus vocês aqui já nos deixaram tranquilos, que a gente chama de surdo sem nenhum problema. Para mim já era uma dificuldade entender essa parte, por mais simples que seja, né? Eu falei, rapaz, eu tenho quase certeza que é dificuldade de muitos. Essa questão de chamar de deficiente auditivo ou de surdo. E eu não pensava muito no mudo, né? Porque eu já achava um pouquinho estranho. Mas o surdo eu também ficava meio assim, poxa, mas de surdo. Deve ter um nome técnico aí, mas... mas enfim. Mas falando dessa nossa realidade como igreja, o que mais vocês têm visto já nessa caminhada de vocês relacionado àquilo que os irmãos estão necessitando, que ainda é algo que está sendo desenvolvido? Assim, se vocês tivessem que estar pontuando para a gente aqui. Eu acho que tudo começa pelo aprendizado da língua de sinais. Aprender a língua de sinais, principalmente aqui no nosso contexto de igreja, é muito mais do que aprender uma língua, né? Na verdade, é uma demonstração de amor, de carinho, de afeto com o nosso irmão. Como Neta falou, a probabilidade de a gente encontrar um surdo na vida é muito maior do que de encontrar uma pessoa estrangeira. Então, aprender a língua de sinais, não só porque é bonito, porque de fato é bonito, eu também acho a língua de sinais linda. Vocês são suspeitas para falar. É verdade. Mas não aprender só porque é lindo, porque é bonito e tal, mas porque é importante. Porque eu vou permitir que aquela minha irmã, ela tenha acesso àquela informação, àquela edificação que eu também estou recebendo. Né? Então, eu acho que começa por aí. E também que os irmãos queridos tenham esse desejo também de aprender a língua de sinais para poder acolher outros homens, irmãos, né? Futuros irmãos, pessoas que se dispuserem, né? Homens Amém. Dispuserem a ouvir a palavra do Senhor, para que eles também se sintam acolhidos, né? Porque eles vão chegar aqui na igreja, vão encontrar várias mulheres interpretando para eles, conversando o tempo todo com eles, mas e aquela interação, as conversas que são comuns aos homens, enfim, os conselhos e tudo mais. Eles vão querer se casar logo, né? Rapidinho, né? Já vem querendo, né? Aí pronto. Isso que Mili falou, né? Pegar um gancho dela, que é questão do início, né? Aprender a língua, né? Mas não quero ser intérprete. Olha, quando eu entrei, eu nem imaginava que existia intérprete, que existia uma profissão, nada. Eu foquei, eu quero aprender. Eis-me aqui, Senhor. E é isso, né? É como ele falou, às vezes a gente quer dar uma palavra, quer falar uma palavra de ânimo. E aí, como eu faço, né? Então, o início de tudo é isso, né? É ter desejo, abrir o coração, né? E aprender, né? A língua brasileira de sinais, né? É verdade. É isso. Amém. Eu estava lendo um pouquinho sobre, e eu vi que hoje é obrigatória a questão de acessibilidade, né, para os surdos. Eu ainda não vi em nenhum lugar, eu não tenho nem ideia do que seria essa acessibilidade para os surdos, né? Eu vejo muito para cego, né? Mas surdo, eu não lembro de ter visto nada de acessibilidade. O que seria hoje disponível de acessibilidade, por exemplo, nos shoppings, na rua e até na igreja? O que é que deveria ter para que a gente possa se inteirar? Intérprete de Libras. De uma forma bem genérica, né? No contexto educacional, vai ter muitos outros detalhes. Mas, de uma forma geral, a presença de intérpretes é fundamental.
ou no mínimo que aqueles funcionários de determinado do shopping, né, Hospital, da igreja, no hospital, e no mínimo uma porcentagem dessas pessoas que ali fazem parte daquele quadro tenham o básico para uma comunicação simples, mas que ainda assim não dá conta de uma comunicação com muito mais clareza, né? Não basta fazer um curso básico e você achar que já está sabendo Libras para lidar com a situação de saúde, como a Neta colocou, por exemplo. Um surdo chega no hospital passando mal e alguém que só sabe dar um bom dia, uma boa tarde, não vai conseguir atender essa pessoa. Por isso que é necessário um teste em todo o campo. É o que deveria ser. Momento curiosidade desnecessária aqui, tá? Me fale uma coisa. Eu tô aqui observando vocês, né? Sempre mexendo muitas mãos. Pela condição, pela condição. Eu até percebi assim que Jamile esboçou ou fez um sinal, né? Como eu não sei. Mas ela fez algo ali, eu falei, será que então, né? Acontece muito, vocês que têm esse contato frequente, né? E se especializaram, então, de estar conversando, de gesticular bastante e às vezes falando e fazendo sinais ao mesmo tempo, mesmo para pessoas que não têm, né, não são surdas. Pega mesmo, né, o hábito, né? Mas isso é bom, né? Acontece, quando a gente vê já foi, né, Neto? Vocês já ficaram assim de falarem com alguém que escuta, né? Mas aí falar em sinais? Muitas vezes, Neto, eu às vezes, alguns irmãos, eu sou ouvinte, eu falo, irmão, será que isso é por causa de mim? Aí eu tava conversando com outras irmãs, outras amigas que a intérprete, não, Neto, é normal. É automático. Quando veja. Foi. Relacionado à Bíblia, né? Nossa Bíblia, nossa amada Escrituras. Aqui vem pergunta de leigo, tá? Eu nunca pesquisei sobre, não sei porquê. Existe uma Bíblia que seja... Você falou até, Jamile, da complexidade, né? Relacionada a fazer essa interpretação, até porque ali já envolve a interpretação, né? A tradução, então tem muito contexto. Mas existe algo sendo produzido? Existe algo que já foi produzido relacionado a uma Bíblia para pessoas surdas? No contexto evangélico... Pergunta difícil, né? Pergunta difícil. No contexto evangélico, nosso de discípulos, eu desconheço. Também. E qual é o contexto que vocês conhecem? Agora fiquei na curiosidade. O contexto assim, eu vou pegar assim, desse irmão que é pastor, né? Que é surdo. Então, assim, eles têm estudado muito. Né? Esse que tem a facilidade do português, né? Como o Newton, ele sabe ler, ele é fluente em português. Eles estão modificando alguns sinais. Estão estudando aí os surdos para mudar alguns sinais. Exemplo, ele fala que sinal, vou dar um exemplo, sinal de anjo. Aí coloca casazinha. Ele falou, não. Né? Aí eles estudam a palavra, é o anjo de luz. Aí ele já fez outro sinal, porque eles estão estudando a palavra. Então tem sinais ali que não, tipo assim, não liga aquilo, né? Que não realmente expressa bem o que não expressa que o surdo ali, né? que é visual, né? É Deus. Um sinal de Deus tipo, como é que eu posso falar? É um D elevado para cima, no caso, né? Como é que fala, Mini? A figuração de mão é um D elevado acima. Mas o surdo fala, não, mas Deus só está lá no céu? Eles estão pensando, eles já estão, né? Poxa, não, Deus não está no céu, Deus está lá e está aqui. Aí então, a curiosidade deles, que estudam, que têm acesso à língua portuguesa, eles estão estudando. Então, alguns sinais que eles estão modificando. Não é a questão da igreja mesmo. Antes era um sinal de casa, uma cruz. Ele não, casa e cruz, aí o surdo visualizava o quê? A igreja católica, tipo, né? Que tem uma casinha e uma cruz. Não, igreja somos nós. Aí mudou o sinal, né? Né, Mili? Uhum. Questão de pessoas. A igreja somos nós. Se tiver 1, 2, 3, então alguns surdos, né? No meio evangélico, né? Alguns irmãos já estão correndo para isso, né? Isso é bom.
Então, com certeza. E existe alguma ideia de fazer um material gráfico? Tem, né, Mili? Se a gente já ouviu falar sobre? Sim, Sobre ou fazer? Ou fazer, ou se existe algo gráfico, né? Uma Bíblia em que ela é toda em sinais. Ou se alguém, sei lá, não sei, né? Aqui eu tentando imaginar esse trabalho aí. Em se tratando de uma Bíblia, seria mais interessante que fosse na escrita da língua de sinais. Isso. É nessa ideia mesmo que eu tô perguntando. Não, eu digo, não, porque tem a escrita da língua de sinais e talvez você tenha pensado nos sinais, no desenho dos sinais, né? É isso? Tá, peraí que agora a gente chega num momento de aprendizagem aqui, tá? Explica aí pra gente aí, Jamil. Na minha cabeça. Agora eu não quero nem parar pra pensar, eu quero entender. Sinais, é isso? É porque existe uma escrita da língua de sinais que não é necessariamente esses desenhos que a gente vê, por exemplo, num dicionário de Libras português, que tem lá a imagenzinha de um boneco fazendo um sinal, uma setinha. Não é isso aqui. Aqui são uma representação imagética, né, do que seria um sinal. Existe uma escrita da língua de sinais que são símbolos específicos que vão determinar cada parte do corpo e da configuração de mão, do movimento que o sinal é realizado. Sem um exemplo talvez fique difícil entender, mas cada configuração de mão vai ter uma representação. Então, Jamila, deixa eu ver se eu estou conseguindo entender aqui mais neta. Existe aquela parte em que o sinal está representando uma letra e existe aquela parte em que o sinal representa uma palavra. O que você está me falando é que existe essa representação com as palavras, tipo Jesus. Então é mais ou menos nessa linha aí que você está... Exatamente. Entendi. A escrita da língua de sinais, ela vai incluir tanto o alfabeto, como a gente conhece, por exemplo, escrito, mas também o sinal de Jesus. Jesus. Ao invés de ser um bonequinho fazendo esse sinal, seria uma escrita com os símbolos que representam esse movimento, essa posição então da mão. É basicamente, então, esse livro que eu estou em mãos aqui. Porque eu vi tanto o alfabeto, não sei se eu posso chamar assim, né? Mas quanto também as palavras, mostrando como são os sinais de algumas coisas. Eu estou vendo aqui verde, cor de vinho, que aqui na bochecha, é algo assim, né? Ó, já aprendi, hein? Vinho, ó, companheiro, vinho. Eu vou fazer assim para você, né? Na igreja, na casa aqui, ó, fazer assim. Os ouvintes aí que não sabem o que é, não se preocupem, vou continuar sem saber, mas mas entendi. Então realmente, esse livro que eu estou em mãos aqui, ele traz justamente essa ideia. Mas eu acho um mundo muito interessante. Não é incomum, não é incomum na linguagem, né? Por exemplo, o japonês ele tem duas formas, né? Que são aqueles desenhos que são os kanjis, né? E o alfabeto, como chama, que é o kanjika, que a gente escreve normal. Qual a necessidade ou a aplicabilidade relacionada a tanto ao alfabeto quanto às palavras? Porque, por exemplo, se na formação de uma frase, isso na escrita nossa, né? Eles não utilizam do artigo ou preposição, porque eu necessito aprender o alfabeto em sinais e também as palavras em sinais. Consegui fazer uma pergunta com lógica aí ou tá ilógico isso? Eu não sei se vocês querem fazer sinais para mim aqui, e aí por isso não falaram nada. Educou. Mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. O alfabeto manual a gente utiliza normalmente para nomes de pessoas, nomes de lugares, ruas, ou seja, essa datilologia, que é o A, B, C, D, enfim. Repete para nossos ouvintes aí, que já estão ficando interessados, eu tenho certeza. Datilologia, né? Ó, o companheiro tá ali fazendo, peraí que eu vou te explicar, vou abrir o livro aqui agora. Isso eu sabia, mas tem muito tempo que eu não faço, então... Ó, Fábio é complicado aqui, mas eu tô tentando imitar, acho que o dele é pra cá. Isso! Vou largar na frente. Já vou sair daqui.
menos leigo. Mas fala aí, Jamile. Isso, então utiliza para o nome de pessoas, nome de cidades que não tem um sinal específico. Sim. Para alguns termos que, por exemplo, a pessoa desconhece um sinal. Aí você pode utilizar formular ali a palavra, né? Exatamente. Interessante. Deixa eu interromper vocês rapidinho. Deixa eu interromper vocês, que é um momento aqui que você falando isso me lembrou, né? Diz que um surdo, ele pode dar um sinal que representa aquela pessoa, né? Isso? Para ele é batismo, né? A minha pessoa é fácil, então, né? O surdo, ele vai observar uma característica da pessoa, ou uma mania. Uma mania. E vai atribuir um sinal. Eu quero saber agora como é o sinal de gordo. Interessante. Já sei agora quando eu me encontrar com algum e fizer isso. Tudo bem que essa bochecha inchada aí de Kiko, a gente já sabe, né? Aí é uma representação universal aí, mas tudo bem. Não, isso é legal, mas essa questão dele, vou usar como eles, né? Te batizarem com esse sinal, fica entre vocês, no caso, né? Ou como é que é isso? Quando você vai se apresentar para alguém, se você já foi batizado por um surdo, você se apresenta com esse sinal para dizer Exatamente. que é Sempre. Pô, que legal. Quando você recebe um sinal, quando você for se apresentar para outra pessoa, você vai dizer: meu nome é Fernanda e meu sinal é esse. Em qualquer lugar que você for, seu sinal vai ser aquele. E quando alguém quiser perguntar sobre você, vai dizer: cadê? Um exemplo. Cadê esse aqui? Aí a pessoa vai dizer: não, Fernando. Entendeu? E tipo assim, se fazer da teologia, Fernando. Tem vários Fernandos. Eu não sei quem é. Mas quando ele faz um sinal, um exemplo. E vários Fernandos pretos. Pois é. Aí vai saber, sei quem é, conheço. Exatamente. Careca, esse cavanhaquezinho sou eu. Vou criar um pra mim então. Que não seja gordo. Não dá. Que não seja gordo. Você tem que ser batizado Pode. Por um... Como foi que começou esse desenvolvimento aí? Foi a partir do que? Houve um start assim, inicial para que começassem a desenvolver esses sinais. E aí acho que eu vou falar mais particularmente aqui no Brasil, né? Porque vocês tinham comentado antes, eu pedi para segurar um pouquinho, que não é universal a língua de sinais, né? Aí me vem a curiosidade, por quê? Quais são os motivos de o Brasil ter um específico e aí então vou ter que aprender sinais Brasil? Aí, Neta, eu vou ter que fazer inglês então? Inglês sinais? Sabendo que o nosso surgiu do francês, né? Algo assim. Do francês? Exatamente. O primeiro educador veio de lá. O primeiro professor, né, aqui do Brasil. Como é o nome dele? Eu quero ouvir vocês falarem em francês aí. Como é o nome dele? Eu sei que é H-E-T. Não é isso? Foi. A nossa meio. Etiorrete. Isso. Isso aí só foi pra fazer pegadinha com vocês, meninas. Você perguntou. Repete o finalzinho da sua pergunta. Eu sei, você deve estar com o mesmo mal do meu companheiro. Não, já sei. Você perguntou. Eu vou tomar cuidado, porque isso pode ter a ver com a raça negra. E não é o grupo não, viu, gente? Não é o grupo não, viu? Porque que em cada país tem uma língua, né? Assim como a língua oral, a gente não tem uma língua universal. A gente precisa aprender português, o inglês, o francês. A língua de sinais é a mesma coisa. Ela tem o mesmo status de língua. Não é pelo fato de ser língua de sinais que diferencia algum, não. Só a modalidade, que é visual e espacial. Enquanto a nossa, né, o português, por exemplo, é oral auditiva. Mas é o mesmo padrão, é o mesmo pensamento.
Cada comunidade, cada país vai ter a sua língua e dentro do próprio país também as suas variações, como uma língua qualquer. Muito importante. Eu tive uma experiência que Papai do Céu me permitiu viajar para fora do país, né? E uma irmã muito querida, que por sinal é rico. esposa do meu companheiro Fábio, Carolina Borges. Ela era solteira na época, por isso era rica. Ela foi pedir informação, a gente estava na França, e ela foi pedir informação para um segurança, e aí, só que como ele estava estático, e ela achou que ele era surdo, e ela começou a tentar falar Libras com ele. E foi muito engraçado, porque ele entendeu que ela estava tentando falar Libras, e aí minha irmã estava dizendo assim, amiga, ele não é surdo, e ela achando que ele estava entendendo. E foi muito engraçado. Né? Depois, vocês conversando com ela pode contar como ela Eu acho que vocês podem parar de ficar expondo a minha esposa. Mas isso exemplifica bem, né? Que você falou bem. Nós temos várias línguas, né? Italiano, francês, português, espanhol, e por aí vai. Não podia ser diferente, já que é caracterizado uma língua, né? Exatamente. E tem essa questão também das variações, né? Esse é um ponto que me falou a última palavra dela. Eu vejo assim uma diferença. Salvador, pertinho. Salvador e Itabuna, no mesmo estado, né? Alguns sinais, né? Diferentes. Um sinal que eu usava em Salvador, quando eu cheguei aqui, não é um sinal. É tipo assim, aqui na Bahia, a gente conhece, tipo, a empim, né? Já em São Paulo, eles conhecem com mandioca. Tem essa questão de regionalidade. Os sinais também dessas variações. Em São Paulo também eu tive muito, assim, fiquei assim, observando, os sinais da Bahia são completamente diferentes lá em São Paulo. É porque a gente fala muita gíria. Isso, No Rio de Janeiro também tive oportunidade também de encontrar algum estudo. Ele faz muita filologia. Eu falei, meu Deus, raramente ele usa sinais. Rapidão. Puxa! Interessante, né? Novamente reafirmando aí sobre esse universo dos surdos e dos nossos irmãos, né? Eu particularmente eu não tenho relacionado com nenhum irmão surdo. Até porque aqui, talvez na congregação, né, onde estou, eu cheguei a conhecer um ou dois no máximo, né? Mas é interessante saber, porque talvez nós tenhamos que caminhar um pouco mais, desenvolver trabalhos relacionados a isso, né? Existem algumas congregações que trabalham com a escola dominical, né? Isso. Já tem um grupo falando próprio. Nisso, vamos nessa. Falando nisso, me veio uma pergunta aqui. Nessa condição da escola dominical, nessas congregações, vocês conhecem que se a realidade também inclui o aprendizado de Libras? Sim, aqui eu fazia esse trabalho voluntário, na IBAN, ali na Paralela. Eles sempre dão cursos básicos, intermediário, avançado, né? Tipo isso que ele fala, né? Como tem um pastor surdo lá, é para acolher. E tem muitos surdos lá, né? Sim. Muitos surdos batizados, né? Eles têm discipulados. Tem, assim, uma estrutura muito boa, assim, né? Para conhecer essa turma. Quando faz a escola dominical, ele separa aqueles que são visitantes, eles não misturam, né? Aqueles que estão iniciando para o batismo, é outro ensino. É muito organizado. Graças a Deus. Organizado. Ô, Jamile, apontando um pouco para você, já que nós congregamos juntos. Você já sentiu carga? E Neta, quando estava aqui também, né? Ela continua, ela nunca... Eu continuo. Eu digo só naquela parte do congregar, né? O de estar. A parte física. Graças a Deus você está online. Mas então, para as duas aqui. Vocês já pensaram nessa carga de estar desenvolvendo um trabalho aqui, ou já desenvolveram um trabalho aqui assim? De, sei lá, finais de semana, durante a semana, fazer esse trabalho não com os surdos, mas com aqueles que se interessam ou têm carga, né? Por esse universo. Já fizemos.
tanto eu quanto Neta. Já Muitos encontros ali no Itaigara, esqueci de falar alguma coisa, a Cidade Parque Cidade. O Parque da Cidade, né? O Parque da Cidade. Viu que você não tá mais aqui? Eu falei. E Carol estava lá também nessa época. Olha aí a minha esposa sendo mais citada desse podcast. Nós estávamos com a igreja na casa, no parque, e Carol deixou a gente para estar com vocês lá. Foi Gente, mesmo. eu já falei, deixa a minha esposa quieta. Mas então por que houve alguma coisa assim que fizeram com que não desse mais para continuar? Vocês precisavam de algum suporte? Não, na verdade sim, a gente fez, Neta ministrou um curso, ela pode falar melhor, presencial. Eu, quando aprendi há muito tempo, por causa dessa surda, essa criança, na época era uma criança, né, surda no meu grupo caseiro, eu também, para os irmãos do grupo caseiro, que era do vínculo dela, da idade dela também, na época, uns jovenzinhos, ministrei curso para que eles pudessem ter contato com ela. E também seguir dentro das possibilidades, né? Agregando aqueles que tinham interesse. Então, a gente fez algumas iniciativas, por exemplo, no Parque da Cidade, com Carol e outros irmãos que tinham interesse nessa época. Também no ano passado, de forma virtual, por causa da pandemia. Foi um desejo que estava no meu coração há muito tempo e eu já estava sem ter condições, porque agora eu não moro mais em Salvador, mas eu consegui fazer virtualmente e continuo mantendo contato com outras irmãs que têm demonstrado esse interesse. A gente não perdeu o vínculo. Alguns iniciam e não dão continuidade, mas aí tudo bem, a gente sabe da vida de cada um. Mas tem outros que permanecem com essa carga e aí a gente tenta contribuir na medida do possível. Infelizmente, a gente não tem como abarcar toda a igreja de uma forma, né, de vez, mas sim, pelo menos para aquelas pessoas que estão mais no contato com a irmã surda que está conosco agora, a gente tem dado esse suporte, tem sido muito, muito bom, né? Tem tido esse retorno. Graças a Deus. Me fale uma coisa, outro momento, curiosidade minha aqui, como é o momento de oração com os surdos? Oração em Libras? Língua de sinais, né? Eles vão fazer em língua de sinais. Mas eu falo assim, aqui vem a minha mente tentando imaginar, né? Porque a gente tem aquela coisa de fechar os olhos, né? Que eles é a não forma fecham, de nos né? concentrarmos. Eles não tem como fechar, né? Como é para vocês, então? Vocês talvez sejam bem acostumadas com isso, mas vamos dizer assim, que é no grupo de oração que vocês têm, né? Como é estar orando, fazendo a língua de sinais para vocês? Como é que é essa experiência, apesar de vocês já estarem acostumadas com isso? Mas eu, vamos dizer assim, iniciante, mesmo já dominando um pouquinho, né? Um exemplo aqui hipotético, porque eu estou bem no hipotético mesmo. Talvez eu me sentiria assim um pouco, sabe, meio além, ou aquém, né? A minha experiência, como, né, assim, eu passei uma experiência que eu estava orando de olho fechado. Um surdo me chamou a atenção, falou: Neta, não feche os olhos na hora da oração, porque os seus olhos falam. Neta, para agora um pouquinho, que ele não falou assim. Diga como foi que ele fez. Diga ele como falou, é que ele fez. Desculpa. Eu vou deixar gravar essa parte e botar lá disponível. Ele falou em língua de sinais, né, irmão? Brincadeira, né? Não, tranquilo, é o costume. Ele chegou, assim, isso é aprendizado, né? Aí eu falei, sim, tá certo, então. Aí com aquilo, eu coloquei sempre, eu tô ali orando, né? Com os olhos abertos ali, porque ele me falou que os olhos falam também. Verdade. Então eu peguei e sempre tô ali, né? Orando com os olhos abertos, e os surdos também. Às vezes o pastor fica assim, fecha os olhos pra orar. Aí eu fico brincando com eles, fecha os olhos pra orar. Eles dão uma risada, porque eles sabem que não pode fechar os olhos. Que é visual, né? Sim. Mas eu acho super interessante, porque a gente está acostumado com esse contato visual, né? Audível, e quando a gente entra num mundo em que se perde um pouco dessas características relacionadas aos sentidos, né, parece que a coisa se transforma, né? Assim, pelo menos para quem não tem contato, é uma transformação, né? Não ter contato com alguém que não enxerga é uma transformação, né? Porque muda tudo. Até a nossa forma de se comunicar com aquela pessoa, né? Poxa, veja aqui que coisa legal, imagine, né? Aí você diz, opa, perdoe, meu irmão.
E aí você já tenta usar alguma maneira para conseguir expressar, né, toda essa condição. Mas é super interessante. Meninas, mas aqui a gente já se encaminhando para o fim, vocês devem estar cansadas de responder as nossas perguntas, que eu sei. Ninguém respondeu nada, então é porque é verdade, companheiro. Ou elas estão acostumadas muito com a língua de sinais, ou porque é pura verdade. Isso aí, eu sei. Como é o nome do seu marido, Neta? Murilo. O Murilo tá aí fazendo vários sinais aí pra Neta. Não vai acabar esse negócio, não. Eu quero comer os meus cuscuz. Cadê o meu cuscuz, mulher? Como é que você fala? Se ele perguntar, cadê o meu cuscuz? Como é que você faz, Neta? Eu aqui, em Itabuna. Em Essa... amarelo. Isso aqui é o amarelo. Isso daqui vem meio que amassar de amassa? Isso, é aqui amarelo. Interessante. Vou fazer isso aqui em casa. Olá, amore. Tô aprendendo, muito bom. Mas, meninas, queria deixar aqui um espaço agora para vocês falarem aquilo que vocês acharem interessante, né? Relacionado a essa carga com os irmãos. Animar a gente, mais do que vocês já animaram aqui, tenho certeza. Mas fiquem à vontade. Elas não estão fazendo sinais aqui não, viu, gente? Estão paradas mesmo. Não, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito bom, mas também dizer que essa carga que está no nosso coração, né, que o Senhor, eu penso que foi o Senhor, eu creio que foi o Senhor que colocou no nosso coração. Ele Amém. Também pode, e assim eu creio que também quer colocar no coração de mais alguém, porque é do desejo do coração de Deus, né, que o propósito eterno do Senhor seja proclamado e que mais pessoas possam conhecer a verdade e se disponham a aprender um pouco da língua de sinais, ainda que não seja para ser intérprete, como o Neta bem colocou, nem todos serão, a gente tem consciência disso, interpretar é complexo, mas às vezes um bom dia já faz uma diferença muito grande na vida de um surdo. Então, que comece aos poucos, mas que não deixe de começar. Amém. Amém. Também quero agradecer a vocês, um momento assim, muito especial para mim, né? E uma fala de Jamile, né? Que esse interesse mesmo, né? De ver esse universo, né? De participar desse universo do surdo. E uma coisa eu falo, quem capacita é Deus. Eu mesmo nunca imaginaria que eu ia chegar até aqui. Né? Eu vejo que foi o Senhor, né? Então, Deus capacita, não é difícil. É difícil, né? Libras, eu paro. Quando você entrou na escola, você sabia alguma coisa? Não, é isso. A gente entra e vai aprendendo. E eu creio que não, Deus capacita. Deus só quer ver o espaço. Né? Eu abri o coração de vocês, viu? Eu quero abençoar assim a vida de vocês. E também falar que eles vêm aqui, se precisar de alguma coisa, estou aqui ao serviço. Amém. Eu também quero agradecer com certeza a presença de vocês, meninas. Jamile, inicialmente, que eu entrei em contato com ela aí, depois ela comentou sobre você, né? Aí eu já falei, agarra aí também, né? Pega aí também, vamos estar junto, pra gente poder estar recebendo aí dessa bênção, dessa graça que o Senhor tem derramado na vida de vocês. E não deixar também, né? De orar ao Senhor que continue a dar graça para vocês, continuar nesse caminho. Amém. Não só graça para que vocês façam, mas também continuem a animar, né? Aqueles que se aproximam, aqueles que podem ouvir, para que também possamos abraçar essa carga, né? Nem todos abraçarão, graças a Deus, porque o Senhor, né, arruma o corpo dele como ele quer, que necessidades e outras necessidades, mas nós tentamos caminhar para suprir aquilo que é necessário, né? Conforme a graça do Senhor tem nos dado. E só para pegar aqui o momento de propaganda do Casa na Rocha Podcast, vai um recado aí para vocês que estão ouvindo, porque se interessaram pelo assunto e não se inscreveram, não comentou, nem deu joinha e nem deixou o sino ativo. Meus irmãos, se arrependam. Façam tudo isso, por favor. É pelas misericórdias do Senhor que eu estou pedindo. Casa na Rocha, graças a Deus, tem encaminhado aí a passos curtos, mas estamos fazendo essa obra aí, o nosso coração é para o Senhor. E se
Ele tem visto isso no nosso coração, eu creio que vai continuar, né? Senão a gente encerra tudo mesmo e continua a nossa caminhada, graças a Deus. Mas peço aí que vocês possam estar levando aí não só esse episódio, mas toda a Casa na Rocha, para outras pessoas aí poderem também desfrutar, né, desses bate-papo, desses assuntos. E Casa na Rocha também tem site, é o casanarrochapodcast.com, tá? A gente aqui trabalha de forma profissional, viu? Também estamos no Spotify, nos encontrem também lá no Deezer, no Apple Podcast. Temos lá o nosso canal também no YouTube, né? São áudios, não são vídeos, mas quem sabe aí nasce uma segunda parte de Libras aí já com algum irmão surdo, né? E aí as meninas fazendo a parte da interpretação, vai ser super interessante, já estou empolgado aqui com a ideia, já passando várias coisas aqui na cabeça de artista plástico, é meio... é outro universo aqui também, viu, meninas? Mas agradecer também aí a vocês que têm ouvido Casa na Rocha, têm se colocado dispostos, né, a estar ouvindo os nossos episódios, essa programação que nós fazemos. E lembrar que toda sexta-feira, Deus permitindo, é novo episódio. Então, por favor, divulguem, escutem, comentem, alerte o sininho e Casa na Rocha é Jesus. É isso aí, meninas. Muito obrigado pela presença de vocês. Minha cabeça já está de uma forma diferente. Quero dizer para vocês que de vez em quando eu vou e volto em aprender, né? Já tinha comentado com minha cunhada que ela está aprendendo Libras. E às vezes lá no metrô eu vejo alguns surdos conversando e fico com muita curiosidade, né? Com vontade de chegar e falar alguma coisa com eles, mas... Fale, meu irmão, você é livre. Fale. Mas não vão me entender porque eu não me apliquei para aprender, mas tem crescido o desejo. Quem sabe daqui a algum tempo eu possa conversar com vocês aí um pouco mais sobre isso. Cadê? Olha aí. Amém. Amém. Senhor abençoe a todos. Forte abraço. Tchau.